Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast. Ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criamos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está a nossa convidada desta conversa, a Telma Tevon. Filha de imigrantes angolanos, cresceu entre a força das ruas e o silêncio dos livros. É dessa fusão que nasce a sua voz literária, marcada pela denúncia social, sensibilidade poética e um olhar afiado sobre a experiência negra em Portugal. Em 2017 deu corpo a essa voz com a publicação do seu primeiro livro, Um Preto Muito Português, um retrato cru e íntimo da juventude negra nos bairros periféricos, onde questões de identidade, pertença e resistência atravessam cada página. Porque escrever também é resistir e a rua, sim, é arte. Bem-vinda, Telma. Obrigada, muito obrigada, queridas, por me receberem. Foi lindo isto agora. Muito bonito, obrigada. Bem-vinda. Sim, obrigada. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Telma, tu dizes que a rua é a nossa arte. De que forma é que o cotidiano, as batidas urbanas e o rap se traduzem na tua escrita? Essa é uma pergunta difícil, porque eu não imagino a minha escrita sem o rap. Eu comecei a escrever por causa do rap. Lá está, eu nasci em Angola, sempre gostei imenso de escrever. Escrevia imensas composições na escola, mas escrever enquanto arte, enquanto desabafo, eu encontrei-me no rap, basicamente, porque eu gostava de ouvir os instrumentais, não percebia inglês, ouvia as músicas americanas, né? Naquela altura não havia músicas em português, apesar de que historicamente já havia rap brasileiro, já havia rap português, inclusive, mas eu não tinha esse contacto. Em Angola nós ouvíamos mais rap americano. E eu comecei apaixonada pelos instrumentais, mas depois pensei, eu também consigo escrever. Eu gosto de escrever e vou escrever, só que nunca pensei que ia cantar. Eu agora há pouco tempo estive a fazer esse rewind na minha vida, né? Porque eu senti que comecei a escrever rap em Portugal com o meu primeiro grupo, estritamente feminino, mas depois encontrei um caderno há pouco tempo que me disse que não, eu sempre escrevi versos. Afinal, eu não sabia. Tinha 8, 9 anos e já escrevia assim uns versos assim meio frágeis, né? Por assim dizer. Mas já escrevia, portanto a minha relação, contrariamente ao que a minha memória me trazia, com o rap, com a escrita, é mais antiga do que eu pensava. Porque eu sempre disse que comecei aos 13, 14 anos. Mas eu encontrei um caderno com 8 anos. Escrevia, sim. Acho que temos aí publicação. Sim. É uma possibilidade. Os versos de Telma Tevon aos 8 anos. Aos 8 anos, em Angola, a ouvir o snap e a replicar, na verdade, né? O que eu entendia daquilo, eu escrevia com coisas de brincadeiras, coisas do meu dia-a-dia com a minha irmã e com os meus primos. E lembras-te de algum verso que tenhas escrito nessa altura? Era coisas mesmo muito, muito rudimentares, como eu quero brincar, eu gosto de estar na rua a passear, coisas assim. Mas depois, quando eu olho para o caderno, está lá, os versos estão lá, engraçado. Por isso eu acho que a minha relação com o rap vem muito antes, porque eu já estava com essa preocupação de querer escrever a soar às pessoas que eu ouvia.
Mesmo com 8 anos, é engraçado, né? E eu agora percebo isso tudo, de repente vem-me tudo assim. Ritmo e poesia. Sim. E eu acho bem curioso que tu tenhas começado com mulheres, entre mulheres, porque tu ao mesmo tempo dizes que sempre tiveste muito mais afinidade com rapazes. Sim. Como é que aconteceu, ainda para mais tendo em conta que o rap é muito mais associado à energia masculina do que Sem propriamente a feminina, não é? Sem dúvida. Para mim, foi muito interessante ingressar num grupo estritamente feminino, porque eu tinha a ideia errada, super errada, e que eu acho que também muitas das vezes a sociedade nos incute isso, que as mulheres não gostavam de mim. Porquê? Eu cresci com muitos primos, os meus primos tinham muitos amigos e eu só tinha uma irmã. E ela era a minha única amiga. Na minha cabeça era a única pessoa, tirando a minha avó e a minha mãe e algumas tias que gostavam de mim, e eu sentia-me um bocado deslocada no universo feminino. Às vezes havia raparigas que apareciam lá em casa, amigas dos meus primos, e eu não me sentia à vontade com elas, eu não tinha muita conversa com elas, ou eles mesmo acabavam por instigar um bocado disso, porque eles diziam coisas como: vocês são todas mulheres, vão fazer coisas de mulheres. E eu ficava a pensar: mas o que é fazer coisas de mulheres? Pois. Não é? Agora estamos a falar de futebol, não precisa estar aqui. Mas eu quero falar de futebol. Eu gosto de falar de futebol, eu gosto de falar de basquete. E eu lembro-me, há uma coisa muito caricata que aconteceu uma vez, que é: nós vamos a um restaurante, mas isso já é um bocadinho mais adulta. Vamos a um restaurante, alguns amigos, rapazes e raparigas, e as raparigas seguem, vão todas à casa de banho, os rapazes ficam todos assim a olhar para mim, de género: o que é que tu ainda estás aqui a fazer? E eu: então não é um código para vocês irem à casa de banho? E eu: não estou a perceber, porque eu não tinha esses códigos, porque estava tão embrenhada no meio masculino, né? E encontrar 4 raparigas que na verdade até tinham basicamente a mesma história do que eu, porque quase todas elas também se davam muito com rapazes e gostavam de basquete e gostavam de rap, foi qualquer coisa como: ok, eu estou em casa, eu encontrei-me com estas que são iguais a mim, né? Que têm basicamente o mesmo percurso que eu, e foi incrível, uma daquelas experiências. Eu ouço muitas das vezes muitas mulheres a dizerem coisas que me arrepiam um bocado: não dá para trabalhar com mulheres, é muito complicado, as mulheres são não sei o quê. Eu não tive e não tenho nada essa experiência. Tive experiências não muito boas com algumas mulheres depois, mesmo dentro do rap e não só no trabalho, mas para mim pesa muito mais as que correram bem do que aquelas 10%, 5% que porque também têm uma mentalidade machista, acharam que tinham que me puxar o tapete, mas estavam-se a puxar elas próprias, nem estavam a puxar a mim. Porque na verdade, quando nós estamos a trabalhar para todas termos uma plataforma em comum e não ser uma única a rainha disto tudo e sermos várias rainhas, e por que não sermos também não só rainhas e sermos súbditas também, mas do nosso próprio terreno, não é? Claro. Sim. Porquê é que tu sentes que tens que mandar esse castelo abaixo? E porquê é que sentes que tem de existir sempre alguém por cima? Não é? Porque é que não podemos estar em paridade? Exatamente. Perdemos muita energia nisso. Eu percebo que dentro da cultura hip hop desvirtuou-se os valores pelo qual ele foi feito, né? Porque foi precisamente para estarmos em paridade. Mas, entretanto, quando começou a entrar capital... Ai, capitalismo! Sim, o capitalismo, como dizes muito bem, o capitalismo fez com que perdêssemos todas essas bases, né? E tornou-se com que só é preciso um rei, só a rainha, os donos do game. E hoje em dia fala-se muito pouco em cultura e fala-se muito mais em jogo. E isso é algo que eu, como amante de um movimento hip hop que surgiu para dar voz e visibilidade às minorias, às pessoas negras, né? Como os americanos dizem, the black and the brown, né? Sim, e mesmo olhando para a história, a presença das mulheres, que sempre foi muito retirada para relegada para segundo plano, quando nós sempre tivemos no início da cultura hip hop, né? As pessoas não falam disso, mas a primeira festa de rap nos Estados Unidos foi a ideia de uma mulher. Não se fala disso, só se fala do DJ, o irmão dela, ou quem tocou na festa. Fala dela então, fala-nos dela, sim. Ela agora o nome dela é Cindy, é a irmã do DJ Kool Herc, e ela é que teve a ideia de juntar as pessoas do bairro deles, né, do bloco, do gueto, para fazerem uma festa com uma mera contribuição e ajudar as pessoas da zona deles. Ela foi a mastermind e as pessoas normalmente não falam muito disso,
E quando tentam excluir a presença da mulher e dizem que isto é um espaço masculino, não, as mulheres sempre estiveram lá. As mulheres, nessa parte de vamos dar voz às minorias, sempre estiveram a fazer esse trabalho com as vertentes. Portanto, é completamente irrealista dizer que não é um espaço nosso. Claro. Mas isto repete-se não só no mundo do rap. Sim. Se formos olhar para a história, vemos que por detrás de grandes nomes, por detrás não, ao lado, estão grandes mulheres e essa energia da criatividade e de fazer nascer coisas novas e transformadoras. Qual foi a primeira letra que escreveste como MC? Ainda te recordas? Eu, entretanto, juntei-me a esse grupo, né? Como estava a dizer há bocado, elas já existiam, elas as três. As três não, perdão, eram duas. Era a Lady e a LG, que é a Barbie, elas já existiam. E elas já tinham letras. Eu basicamente juntei-me, encontrei elas já com uma música feita. Eu acho que era uma música sobre a prostituição, porque nós escrevíamos muito sobre mulheres. Que é engraçado, porque nós somos mulheres, escrevíamos sobre mulheres e as pessoas diziam: mas o que é que vocês só falam dessas coisas? Eu vou falar do quê? Exato. Eu vou falar do quê? Eu sou uma mulher, queres que eu falo tipo do quê, né? Vou falar das minhas experiências, não é? Eu falo de ti enquanto homem, não é? Mas acho bem revelador, até porque tu estavas a dizer que, tal como estas meninas que tu encontraste, na altura eram todas umas meninas, 16 aninhos, 15 tal como este grupo, que também tinha muita afinidade com rapazes, não é? Vocês identificaram-se e sentiram necessidade de criar este espaço justamente porque, imagino eu, sentiram que no rap ou no hip-hop, no movimento que estava a acontecer, estas temáticas, não é? Estas vozes não estavam presentes. Sim, porque nós sentíamos, apesar de sermos muito miúdas e naquela altura não verbalizava isto desta maneira como eu estou a verbalizar, né? Entretanto já se passaram mais 30 anos. Mas nós sentíamos que nós gostávamos de rap, mas identificávamos muito mais com o que as mulheres, quando nós começamos a perceber inglês, diziam do que os nossos pares homens. Tudo o que elas diziam tinham muito mais a ver connosco. E nós sentíamos que depois, quando conhecemos grupos de rap também cá em Portugal, femininos como as Jamal e as Divine, que já estavam primeiro que nós, não é? Porque há um engano na história do rap tuga. Muitas das vezes põem a mim e o meu grupo como um dos primeiros grupos. Nós não somos os primeiros grupos. Nós já encontramos muitas mulheres que já cantavam e nós só seguimos e só existimos por causa delas, porque eu lembro-me de ter essas idades e pensar: eu quero ser como a Jamal, eu quero ser como as Divine, eu quero ser como a Nega Giz, eu quero ser como a Camila CDD. Então elas eram referências para nós para além das MCs americanas. E então quando nós percebemos que, ok, eles querem que a gente se mate umas entre as outras, basicamente, mas não é essa a nossa ideia. O que nós queremos fazer é: não vão ser eles que vão falar sobre questões de aborto, não vão ser eles que vão falar sobre, olha, endometriose ou o que for. Vamos ter que ser nós a falar desses assuntos, porque eles dizem que não há espaço para nós, mas há precisamente nesses assuntos, que quando tu olhas para uma plateia, há lá muitas mulheres que se começam a sentir mal porque eles só falam, desculpa-me o termo, de bitches, Pois é. Horrível, e tu perdes muitas mulheres dentro do hip hop por causa disso. Eu tinha muitas amigas que diziam: não sei porque é que tu gostas disto, eu sinto-me mal quando ouço eles a cantarem. Claro. Né? E eu fiquei assim a pensar, e depois também daí a escolha dos rappers que eu gosto. Os rappers que eu gosto mais não são esses que utilizam essas terminologias, sim. Exatamente. E eu percebi que então nós também, o nosso papel é esse, né? Como cantaram as Jamal, vamos abrir espaço, nós estamos a chegar e vocês vão ter que nos ouvir, simplesmente. Queiram ou não, e mesmo que vocês não queiram, vão haver estas raparigas que é para elas que nós estamos a falar, que vão entender do que é que nós estamos a falar. E depois há surpresas, né? Porque há muitos homens que depois, como por exemplo o Chulage, ficava: oh uau, era mesmo isto que eu sentia que se calhar estava a fazer falta. Era pessoas como vocês que falarem das vossas experiências. Ele foi uma pessoa que, como diz Angola, sempre nos deu muito sangue. Sempre nos deu muito sangue mesmo. O Chulage, podemos dizer que é um feminista assim severo, não é? Desde que está na moda.
Olha, e tu voltaste a falar de Angola. Que memórias é que tu guardas do tempo em que cresceste em Angola? Muito boas. Eu tenho memórias muito boas de Angola. Eu tive uma infância muito protegida, muito familiar, muito a brincar com primos, muito com mãe, com tias, as funjadas. É tão bom. Sim, muita alegria, e havia muitas das coisas que já se passavam no país, né? Como é óbvio, né? Muito complicadas, que eu só tive noção quando vim para Portugal, porque eu lá não sentia, sinceramente não sentia. Eu percebi depois, mais tarde, crescida, que muitas das vezes a minha mãe passou por dificuldades. Eu achava que nós já éramos ricas, sinceramente, tipo... E tinham amor, tinham comida. Sim, e que não nos faltava nada, que havia situações muito complicadas para outras famílias lá em Angola, claro, né? E que eu só percebi depois. Isso também tem a ver com o relativismo, né? Quando vens para cá e vais a um supermercado e tens muitas batatas lá, tinhas um iogurte, né, que a tua tia que fez e é bem fixe. Aquele iogurte é ótimo. Aquele iogurte. E a avó que fez o pãozinho e é espetacular porque tens isso. E de repente tu chegas cá e percebes que se calhar não tens dinheiro para comprar aquelas batatas, e dentro da visão de Portugal és uma pessoa pobre, né? Monetariamente pobre, por exemplo. Sim. Menos acesso. Sim, com menos acesso a determinadas coisas que na verdade nem são assim tão importantes, né? Hoje em dia fica assim a pensar, olha, não tivesse crescido com batatas fritas, está tudo bem. Não, mais uma vez é quem é que define o que é pobreza, sim, exatamente, o que é bem-estar. Porque não éramos nós que sentíamos isso, sabes? Exatamente. Nós não sentíamos isso. Eu em casa com a minha avó, com a minha irmã e com os meus primos, nós sentíamos que estávamos muito bem. Eram os outros meninos na escola que diziam, mas não tens dinheiro para comprar essas batatas? Não, tenho outras prioridades, mas eu naquela altura não saberia responder isso, né? Eu pensava só, ia pelo caminho todo a dizer, eles não vão querer ficar comigo porque eu não tive dinheiro para comprar as batatas ou o bulical, né? Que eu fiquei com trauma de bulical por causa disso, porque toda a gente comia bulical. Olha, eu sou a pessoa que comia muitos bulicaus e fiz a coleção tudinha. Sim, mas eu, no meu caso, era muita coisa de perceber em casa que não é que nós não tivéssemos para, mas a minha avó achava que aquilo não era uma prioridade para 5 miúdos, né? E não há era. Outras coisas. E não era. E tu não consegues explicar isso tipo aos teus colegas. Vais a ver a composição calórica, vês que era veneno. Sim, exatamente. Exatamente, então ok, pode ser um mimo uma vez ou outra, mas não tem que ser todas as tardes e não tem que ter todos os lanches. Então tu também percebes que tens uma outra educação que os teus colegas não têm, e que naquela altura, em vez de ser ok, está tudo bem, consegue separar um bocado, não é? Porque os miúdos, ela é estranha. Essa pessoa é estranha. Que não comes doces, não comes gomas, a tua avó não deixa. Que estranho. Então pode ser algo que divide um bocado para quem se quer integrar, né? Porque tu vens de um outro país, sempre estiveste bem, nunca tiveste problemas nenhuns. Como eu estava a dizer há bocado no off, não me sentia preta em Angola. Né? Senti-me preta quando vim para Portugal, então era mais isso, era a preta e a pobre que não podia comprar gomas. É o sentir, é fazerem-te sentir, não é? Porque tu naturalmente és uma pessoa e vives todas as discriminações, os rótulos que nos vão colocando, começam a pesar, não é? Como se nos estivessem a vestir um manto, um peso que não é o nosso, mas que depois, independentemente de ser ou não ser, vai contigo. Sem dúvida. E depois também perceberes que, por exemplo, houve uma altura, isto já um bocadinho mais velha, que eu me apercebi que nem toda a gente que tinha fugido da guerra como eu tinha vindo mais ou menos nas mesmas condições. Que havia pessoas que tinham vindo e que tinham, sei lá, mensalidades de 1000 euros, que andavam de Porsche, que tinham uma vida mesmo boa. E tu perceberes que essas pessoas de repente já eram outro tipo de pretos, né? Já era tipo diferente. Tu achavas que estávamos todos na mesma condição porque viemos todos fugidos, porque tivemos todos, entre aspas, a mesma condição naquela altura, mas na cabeça, principalmente do people da nossa comunidade, porque eu acho que para muitos brancos é tudo igual, tipo, são todos pretos, quero lá saber, aqueles vestem-se um bocado melhor, mas havia hierarquias dentro da nossa comunidade, porque vocês não têm, moram lá tipo no Monte Abrão e eu moro em Odivelas e tenho um super Porsche e sou diferente de vocês. Então perceber também essas camadas de que eu estou-me a tentar encostar a pessoas que não me veem como igual, apesar de nós termos a mesma história,
também é terrível. É uma ferida que é uma ferida que se abre. Sim, completamente. Porque tu, quando tens... Imagina, eu sinto que eu quando vim para cá também porque eu não queria vir. Atenção, voltando à questão que tu fizeste, que perguntaste, eu estava tão feliz, independentemente da guerra estar a chegar a Luanda, né? Porque a guerra sempre houve no país, mas a Luanda só chegou em 92. Pois, exato. Sim. E eu saí de lá por causa disso, por causa da guerra. Mas eu não queria sair. Eu achava que eu estava muito bem, que não havia problema nenhum. Aquilo foi uma decisão da minha mãe. Vocês vão, felizmente nós temos a vossa avó lá fora que os pode receber, porque houve muitos miúdos que não tinham ninguém para os receber, que vieram sozinhos e que depois ficaram institucionalizados. Nós tivemos essa sorte e a minha mãe assim o decidiu. Mas eu vim um bocado contrariada. Não queria vir, eu estava feliz em Angola, né? Com os meus 12, 13 anos, com tantos amigos, sentir-me a crescer e a aprender tantas coisas em casa, o tempo, família, tudo. Então tu vens e de repente tens que conhecer todo um outro universo. Pessoas que nem sempre estão receptivas a ti, não, né? Porque tu és diferente, tu és essa pessoa preta, né? Que és estranha, que vieste para o país deles. Então tu sentes que de alguma maneira queres te encostar a alguém e pessoas que têm características iguais à tua. E quando tu vês alguém castanho ou preto, né? Tu pensas, é esse com quem eu vou dar. E depois de repente às vezes percebes que também não é esse, porque eles sentem-se diferentes de mim porque têm muito dinheiro, né? E depois pelas histórias, né? Também tem a história que aconteceu de pessoas que já nasceram aqui a africana. E eu na minha cabeça, mas não somos todos africanos, né? São experiências diferentes. Há diferentes camadas identitárias que depois vão também revelando ao longo das nossas experiências. Sim. Mas tu chegas, começas a perceber todas essas diferenças, não é? Sim, aquilo que te aproxima e também que te afasta. Uma afasta, sim. E como é que foi esse processo para ti de crescer? Já sabemos que tiveste aqui a escrita, sim, não é? Sim. O próprio rap, mas e depois a questão dos estudos? Eu só posso ser muito grata pela avó que eu tive, né? A sério, a minha avó... Qual é o nome da avó? Sim, a minha avó Mimas. Ela, entretanto, já faleceu em 2018, mas ela, mãe, pai, avó, prima, amiga. A minha avó era a pessoa que, quando eu queria matar uns brancos, desculpa, que eu terminei mesmo assim, na minha escola, que eu queria dar um soco nos meus colegas, estás a ver? Eu às vezes chegava a casa a chorar, outras vezes só chegava cheia de raiva. E a minha avó era a pessoa que me punha no centro, basicamente. Que tu não vais ser igual a eles não sabem melhor, eles não foram educados da mesma maneira que tu foste educada e tu és uma pessoa incrível. Sabe aquela... eu acho que a minha avó já era... como é que é? O termo agora é coach, né? De desenvolvimento pessoal. A minha avó era essa a sério. A minha avó era essa pessoa. Estou-te a dizer. Não, ela dava muito. Tu não disseste essa pessoa. O que é que tu disseste? Vá atrás aqui um bocado da banda. Atrás lá. Era essa Ui. Ela era essa Ui. Essa Ui. A minha avó era essa Ui. Porque eu, hoje em dia eu ouço bem de coisas de pessoas que a minha avó já me dizia isso. A minha avó já me dizia essa história de tu és suficiente. Tu és magnífica, tu és fantástica. A minha avó dizia-me isso a mim, aos meus primos e a minha irmã. Portanto, tu cresceste como uma life coach. Era mesmo eu isso. Cresci. A minha avó, quando nós éramos discriminadas, a minha avó dizia: a vossa cor é linda, eles têm inveja. Eles vão à praia para ficar igual a quem? Dizia estas coisas mesmo. E às vezes eu ficava a pensar, fogo, mas a avó também toda hora nos dá bué sangue. A nossa avó faz parte, né? Mas depois percebi que havia pessoas que não tinham isso. Nós tínhamos. A minha avó dava-nos mesmo muita segurança. Se eu não tivesse uma pessoa como a minha avó, se calhar eu tinha duvidado muito mais de mim, né? Nos estudos, eu lembro-me, há um episódio, quando eu cheguei no 2º ou no 3º ano, eu cheguei de Angola, eu era muito boa aluna, sempre fui mesmo muito boa aluna. Eu estou-te a perguntar dos estudos porque imagino que o sotaque tenha interferido ou possa ter interferido. Bastante. Sim. E o que eu te vou dizer até tem a ver com a escrita. Eu fiz um teste de português e eu tive muito boa nota, fui a melhor no teste. E a professora achou que eu tinha copiado e mandou-me repetir. Mais uma história. Estilo Lex, né? Tipo o Carlos Dias também. É que eu ouvi o que é que ele disse aqui, o que é que ele contou sobre a professora. É teu bestie também, né? É o meu irmão. Meu irmão, um beijo, é o Lex para mim, né? Um beijo grande, meu amor. Sim. E então eu estava triste, né? Porque eu sabia que eu não tinha copiado. Eu até podia naquela altura pensar, olha, se calhar não mereço mesmo essa nota, né? Mas eu sei que eu não copiei.
e comentei com a minha avó. A minha avó foi à escola. Mas claro. Injustiças também não dá. Completamente. E a professora não só teve que pedir desculpa, como a minha avó fez questão de falar com a diretora de turma e com... que ela não se deixava. A minha avó era mesmo... Ainda fez questão de falar com... eu já não me lembro muito bem se foi a diretora da escola, mas alguém acima também da diretora de turma, para fazer questão que isso não acontecesse com mais nenhum aluno que viesse de um país africano. E como é que esse episódio terminou? Portanto, foi reconhecido que houve uma injustiça? Sim. Porque a professora continuou-se a bater de que não fazia sentido, porque a professora disse como é que uma aluna que veio de Angola... Ai... Como é que uma aluna que veio de Angola pode ser a melhor? Pode ter a melhor nota, né? Ela disse isso. Não queria assumir o seu erro, mas depois foi forçada pela diretora de turma, que disse, não, isto não faz sentido nenhum. A diretora de turma foi muito consciente na altura. Eu sinto que sim. Então houve ali dois flancos diferentes. A professora a ser super preconceituosa e a diretora de turma a tentar fazer alguma justiça. E claro que a minha avó agarrou logo a diretora de turma, vamos com isto até o fim agora. A Solange também partilhou uma história semelhante do filho dela. A Solange Salvaterra Pinto. Exatamente. Sim, porque infelizmente isso ainda acontece, né? E o filho que é mais novo do que tu. Sim. Exato. Sim. E eu muitas das vezes, quando eu sentia que eu sempre gostei muito de ler, de escrever, e o que eu não gostava muito era as matemáticas e isso, mas tudo o que tinha a ver com escrita sempre me interessou muito. E eu quando sentia que estava a desmoronar nesse sentido, porque duvidavam das minhas capacidades, claro. Eu lembrava muito da minha avó e das várias vezes que ela interviu. Sim. Estás a falar de livros e gostas muito de ler, é uma paixão que tu tens. Sim. E andas sempre com algum atraso. Sim, é verdade. O que é que trazes hoje na mala? Sim, eu agora estou a ler um livro que está-me a deixar assim um bocado nervosa. Porque se chama Jogos da Prisão. Eu não sei se você já... Espera, não. Depois mostras no Sim, no chama-se Os Jogos da Prisão, de um escritor que é o Nana. O resto do nome não consigo, não me lembro. Ele tem um nome muito comprido, mas é Nana. Ok. Sim. É um escritor africano? Sim, é um escritor, sim. Um africano que vive nos Estados Unidos da América. Por isso acho que ele também tem nacionalidade norte-americana. Talvez seja um afro-americano ou terá mesmo nascido num país africano, não sabes? Não, eu acho que ele nasceu mesmo nos Estados Unidos, mas ele fala muito da questão. Nana. Eu tenho aqui o livro. Não, tranquilo. Que era mais fácil continuar a gravar. Não, eu também vou aqui. E estás a ler e está-te ali a causar algumas angústias? Sim, bastantes. Vou explicar porquê. Porque aquilo tem a ver com pessoas que cumpriram uma pena na prisão e há um jogo dentro da prisão que faz com que as pessoas se matem umas às outras. Eita. É um jogo. Matam-se e basicamente as personagens sentem que têm que se matar uns aos outros porque o que matar mais pessoas e sobreviver naquele circuito vai ser liberto. Mas pelo que eu estou a ver do que está a ser feito atrás, nos bastidores, eles vão mudar as regras do jogo para as pessoas nunca saírem. E todas as pessoas são negras. Da vida. Depois eu ia dizer, exatamente. Todas as pessoas que estão a ser condenadas, na sua maioria, são negras. Então também vem muito para a questão do encarceramento em massa das nossas populações nos Estados Unidos. E é engraçado porque uma das fações dessa prisão chama-se Angola. Pois que é uma das maiores lá, sim. Exatamente. Então aquele livro está... E depois também porque eu tinha passado de um romance assim, uma coisa mega fofíssima, popcorn, estás a ver, também da Kennedy Ryan, para uma coisa bem agressiva, bem violenta, sangue, matança. E eu estou tipo, não vou conseguir ler esse livro à noite. Que é o teu ritual, não é? Tu estás sempre a equilibrar, não é? Sim. Uma leitura mais densa, que exija mais de ti do ponto de vista emocional, com outra que suaviza as emoções. Não me diz bem, porque esta é mesmo violenta. Sério. Não consigo ler este livro à noite, mas a falar a sério. Mas isso é muito inspirador. É muito inspirador, porque é exatamente isso que nós devemos fazer sempre na vida. Não devemos estar sempre no olho do furacão. Devemos perceber, se calhar agora é melhor uma coisa mais leve. E não temos que ser sempre as intelectuais. E tu estavas a falar sobre eu era a melhor aluna na escola. Se fomos a perguntar aqui, a Paula era a melhor aluna na escola, eu Quer também dizer, da escola não. Não digo da escola, mas da turma. Não sei, da escola não sei. Mas eu era do género.
género, não, eu tenho que sobressair, eu tenho que estar aqui no top. Nós inconscientemente sabíamos que tínhamos que sobressair de alguma forma, com a ilusão. Paula, estávamos a falar no off sobre ilusões, com a ilusão que isso ia abrir todas as portas para nós. Era suficiente, né? Só que não foi. É a ilusão da meritocracia, né? Exato. Se tu tiveres tal mérito. Mas eu devo confessar que eu nunca tive essa ilusão da abertura de portas, ou seja. Tu és bem sóbria, Paula. Não, a conversa que me foi feita, a conversa que me foi feita em casa sempre, eu partilho muito isto, não é? É sempre o extra mile para tu estares. Não é porque isso te vai dar grandes acessos. É porque a tua existência só é tolerada, nem vou dizer aceite, se tu tiveres estes créditos. Sem estes créditos nem sequer vais estar na mesa, portanto esquece isso. Sabes que eu hoje interpreto isso assim também. Isso que tu estás a dizer é o que eu vejo agora. Sim, agora eu já na altura, adultas. sim, agora adulta. Eu na altura eu interpretava como vai correr tudo bem se eu for uma boa menina. Sim. Se eu me comportar bem, se eu tiver boas notas, se eu não faço barulho. Se eu não fizer ondas, né? Se eu não fizer nada que as pessoas reparem em mim, se eu ficar invisível. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar durante muito tempo. Porque depois eu, para meu azar ou sorte, não sei, só me apaixono por coisas que até te dão uma certa visibilidade. E eu. Que é o que tu tens de trabalhar. Exatamente. Até porque Telma Tefone não tem redes sociais. E é engraçado porque eu depois tive que parar e pensar porque é que eu me sentia tão desconfortável quando me dessem o mic. Porque, por exemplo, eu estava num grupo que éramos 4, né? E eu tive essa experiência, pronto, agora já vou entrar em... Entra pronto. Eu tive essa experiência agora há pouco tempo de voltar a pensar nisso, porque eu estive a fazer um trabalho em Colónia, na Alemanha, e estive a fazer uma oficina de rap, por assim dizer, e estava a explicar do porquê que depois, quando o meu grupo acabou, eu não continuei a solo. Porquê? Porque eu sempre me vi como uma das pernas da cadeira, nunca me vi como a cadeira ou como o sofá. Sempre achei que eu sozinha... que lá está, eu apaixonei-me por esta cultura, por ser um movimento e ser uma coisa coletiva, mas depois tem um outro lado que não é assim tão bonito e tão romântico como estarmos a trabalhar uns com os outros, que tem a ver também com as minhas inseguranças, também com não me ver no centro da sala e estar demasiado confortável de estar no canto da sala. O que é bem contraproducente com aquilo que eu sempre abracei, né? Porque eu abraço para estarmos aqui e há muitas coisas que eu às vezes aceito, vou-vos ser muito menos sincera, minhas irmãs, com um nó no estômago. A sério. Claro. Porque eu penso, pronto, lá eu vou outra vez falar de assuntos que eu não quero, não gosto, mas que tem que ser. Porque sinto que não é que se eu não falar ninguém fala, não é isso. Mas a minha experiência ninguém tem. Exatamente. Né? Então eu tenho que falar também sobre isso, e porque depois o que aconteceu com o livro pode voltar a acontecer. De muita gente, parece que estavas a falar da história da minha vida, agora de repente também sinto-me à vontade para falar sobre isso. Então nós estamos tipo células a puxar-nos uns aos outros. Isto não é solitário na verdade. Nada. Mas é desconfortável. Não vou-vos mentir, minhas irmãs. Não é Para super. mim, Nós sabemos disso. É muito desconfortável. E estar nas redes sociais também era desconfortável para ti, por isso é que saíste? Sim, eu tive Facebook, eu nunca tive Instagram ou Twitter. Não chegaste a essa fase? Não cheguei. Mentira, calma, eu tive i5 também. Lembram-se do i5? Eu lembro. Sim, bem antigo. i5, Sim, foi antes do Facebook. Sim, exatamente. Tive Wi-Fi, foi a primeira, depois tive Facebook. E o Facebook, lá está, eu acho que este ano muitas coisas estão na cabeça, né? Eu sempre disse que eu desinteressei-me pelo Facebook, mas eu há tempos lembrei-me exatamente do momento pelo qual eu me desinteressei do Facebook. E então? Porque não sou uma pessoa de estar sempre nas redes e não sei o que, eu deixava tipo o meu mural aberto, não fui daquelas pessoas que fechava o mural. E então houve uma enxurrada de hate quando saiu o livro, Um Preto Muito Português. Eu em 2017 ainda tinha. E eu já andava a levar um bocado com os maluquinhos todos do hip hop. Estou a dizer estes maluquinhos porquê? Porque muitos das pessoas que iam para a minha página dentro do hip hop, né, que sabiam que eu já tinha cantado, vinham-me perguntar muitas coisas como: tens bife com a Capicua? Tens bife com esta? Tens bife com aquela? Sempre a pôr-me em clash com outras raparigas. E eu já andava assim um bocado, eu não sei se isto é a ferramenta ideal para mim, porque isto realmente
tipo, tira-me sono de uma maneira que eu não estou a conseguir controlar e gerir muito bem, porque eu acho que só isto ridículo, eu não vou responder tipo mal às pessoas, mas também não quero alimentar isto, né? Porque se tu não respondes é porque realmente está a acontecer. Se tu respondes é porque estás a tentar escamotear qualquer coisa, estás a ver? Então ficas sempre ali numa situação um bocado complicada. Mas quando saiu o livro, os maluquinhos da extrema-direita todos encontraram-me. Não sei como, porque tipo a cheia do editora nem fez publicidade do livro, nem nada, mas de repente eu comecei a receber Há uma máquina bem oleada, infelizmente. Comecei a receber muitas mensagens e eu, totó como eu sou às vezes, né? Não ainda digas respondi... isso sobre ti mesma. A tua Não, avó mas- agora diga isso, o ficar- quê? Não, mas às vezes também é preciso ver que há coisas que são desnecessárias. Claro. E eu, às vezes, hoje não faria isso de todo. Não sei porque eu fui dizer, mas vocês leram o livro, vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu ia responder a estas pessoas. Tipo, vocês nem estão a perceber o que eu estou a dizer. Eu ia defender uma coisa que eles jamais tinham Jamais. capacidade de entender. Jamais. E houve um dia que eu percebi, eu estou aqui a gastar energia com pessoas que nem sequer querem, não estão na mesma frequência do que eu estou a dizer. Não estão abertas a. Eles só querem me botar abaixo, a mim e aos meus. Né? Porque eles iam muito com a questão de mas não há pretos portugueses, não, o que tu estás a dizer é uma mentira, não sei o quê. E eu, no início, com alguma paciência, achava que tinha que explicar, porque na minha cabeça pensava que até estava a ter uma conversa que vamos desconstruir aqui algumas ideias, né? Eu lembro-me de ir com factos históricos para estas pessoas que não querem, que não querem saber disto. E depois eu pensei, isto aqui, vamos ser sinceros, está-me a dar mais dor de cabeça do que alegrias. É verdade. Quem quer ser meu amigo vai continuar a ser meu amigo com rede social ou sem rede social. E a verdade da minha vida é que eu não tenho rede social, mas eu estou tipo a fazer as Bem coisas na nutrida, mesma. não é? Sim. Aliás, sobrou-te tempo para investir naquilo que realmente importa. E até acho que leio mais, né? Se calhar se eu estivesse ali tipo, preocupada com ver coisas na internet. Francisco não via tanto. Borges diz que sim, que se lê Sim. muito mais sem telemóvel. Então pronto, eu acho que sim, porque eu às Citar vezes... um grande pensador. Sim, eu acho que sim, porque eu às vezes ouço amigos meus a dizerem coisas como não tenho tempo para ler. Eu fico assim a pensar, mas estás toda hora a Não, postar aquilo que nós comemos no restaurante, amigo. Pois, exato. Não posta a nossa comida. Yeah. Por exemplo, são escolhas. Sim, sem dúvida. São Sem escolhas. dúvida. Bairros de Lisboa. O que é que te, quando ouves-me a dizer isso, o que é que te vem? Neste momento Eu queria fazer uma pergunta mais elaborada, mas sinto só lançar só assim. Sentimentos, sim, só sentimentos. Neste momento voltamos um bocado ao que eu já senti no passado. É muita preocupação, né? Com os bairros de Lisboa, que bairros de Lisboa, que gente de Lisboa, né? Porque nitidamente hoje sente-se que há algumas pessoas a viverem a cidade e outras que não vivem, que só trabalham a cidade. E a maior parte das pessoas que eu conheço estão nas periferias a não viver nem sequer mais o seu bairro. Né? Estamos aí neste ponto. Sim, estamos nesse ponto. Porque eu, quando vim, por exemplo, de Angola, vivi sempre e continuo a viver em Montabrão. Havia uma altura em que eu vivia a minha zona. Eu jogava basquete na minha zona, eu encontrava-me com people, ficávamos ali um bocadinho a conversar. E hoje em dia eu sinto que não há nada para... Tu não tens um campo de basquete para os miúdos brincarem, né? Nós tínhamos, por exemplo, o Parque Central na Amadora, onde muita gente se juntava para jogar. Olha, o Lex, por exemplo, estava sempre lá a jogar. Eu queria bem jogar com ele, mas depois ficava com boa vergonha, porque ele era bem bom. Ele era mesmo bem bom. Em que sentido? Era o meu No sentido sonho. desportivo? Ele é em meu que irmão. sentido? Ele é meu irmão. Ele é meu bem, mas irmão. tens não- olhos. Agora, ele é teu irmão Sim, agora. Não, já era meu irmão na altura. Ah, Já então, era meu irmão então na seria altura. incesto e nós não Yeah. somos a favor. Desculpa, Não eu tenho um irmão não. e sei ver se sei Sim, fazer pronto. essa avaliação. Ok, tudo certo. Vamos, move on. Sim, mas havia estes espaços que faziam, que permitiam que as pessoas se encontrassem, que trocassem experiências, que se divertissem. E agora nós estamos numa fase, por isso é que eu disse que olho com muita preocupação outra vez, em que não há nada, não tens... Por exemplo, em Rio de Moura havia uma casa da juventude que tinha um estúdio onde os jovens iam gravar rap e depois posteriormente até começaram a gravar também Kuduro. E tens muitos poucos sítios, já tivemos mais, né? Já tivemos mais. Por exemplo, agora na Cova da Moura ainda há um estúdio na Cova da Moura, mas outros bairros, outros sítios não têm. Então eu olho com muita preocupação porque mais uma vez nós estamos
naquela situação um bocadinho de ratinhos de laboratório, né? Nós só servimos tipo para experiências de trabalhar e quando eles cansam de nós, olha, voltem para a vossa terra, vamos demolir as vossas casas, né? Que é o que está a acontecer neste momento em Loures, né? E que também está a acontecer na Amadora, que acontece em Odivelas, que acontece sempre que é, usam-nos enquanto faz algum sentido, de repente lembram-se que nós somos descartáveis, não é? E então, e neste momento, da maneira que isto virou ainda mais à direita, que eu sinceramente não sou aquela pessoa que tinha ilusão. Eu nunca tive ilusões. Eu sempre achei que isto aqui, as pessoas sempre foram assim, agora de repente tem representação no Parlamento e já tem alguém que diz o que eles sempre pensaram e falavam em sordina só entre família. Mas estas pessoas sempre pensaram assim, conversas de café entre eles, conversas na praia a pedir a tal bola de Berlim, eles estão a falar assim e agora sentem-se à vontade para o fazer. Eu não fui ao engano de achar que isto está pior, isto sempre foi assim. Sempre. Mas a minha preocupação é que houve alturas que, porque a esquerda queria-nos atirar assim alguma areia para os olhos, iam-se criando algumas infraestruturas e as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos pais, os nossos tios sentiam-se minimamente welcome, né? E agora isto não está a acontecer. Inclusive é nas periferias. Né? E tu trabalhas com crianças, com jovens, tu sentes que há de facto um retrocesso naqueles que são os meios, os recursos que estão disponíveis para fazeres o teu trabalho? Sim, completamente. E sinto que acima de tudo, voltando um bocado também para uma questão que me preocupa muito, muito mesmo, que tem a ver com aquilo de os professores o que dizem aos alunos, a escola o que diz aos alunos. Né? Porque já houve uma altura que eles se coibiam de dizer certas coisas aos alunos e que agora tu tens miúdos de 14, 15 anos a quererem desistir da escola porque o professor disse, mas porquê que tu queres ir para a Química? A tua mãe é empregada doméstica, achas que tu alguma vez vais para a Química com uma mãe e um pai que trabalham... Em 2025. Sim, dizem isso. Chegaram testemunhos recentemente sobre isso, uma preocupação muito, muito grande sobre aquilo que os professores estão a dizer aos miúdos e pronto, é a minha área também de trabalho e é um misto de revolta e de o que é que podemos fazer. O que é que podemos fazer perante este cenário? Eu acho que o que eu sinto é, mais uma vez, nós há bocado falávamos disso no off, né? Nós às vezes andamos distraídos com questões que não são tão prementes porque nos empurram para isso quando nós temos que virar-nos mais para as nossas comunidades. E eu sinto muitas das vezes, e já aconteceu isso, por exemplo, na Cova da Moura, se não me engano, e acho que depois passou para outros bairros, um projeto que inclusive tinha elementos da vida justa, que se não me engano, o LBC, eu agora não quero estar a dizer nada que não seja verdade, mas eu lembro-me de, havia universidades, a Universidade de Amílcar Cabral, a Universidade de Nkrumah, que traziam estas questões para discussão e que nós falávamos em comunidade com os pais e falar de quando acontece uma determinada situação, onde te podes queixar, como podes resolver isso, saber os teus direitos, porque eu sinto que muitas das vezes estas pessoas que fazem o que fazem porque os nossos também não conhecem os seus direitos e também ainda estão um bocado naquela senda que já aconteceu há um tempo atrás de não vamos fazer onda, não vamos falar muito porque eles estão-nos a dar uma oportunidade para nós estarmos aqui, se nos derem o visto, se nos derem cartão de residência já é uma sorte, por isso não vamos reclamar muito. Não, nós temos que combater isso. A história repete-se. Sim, completamente. Até porque nós estamos aqui a falar de realidades diferentes. Uma coisa é a lei da nacionalidade, por exemplo, outra coisa é a lei dos estrangeiros, não é? Sim. E é preciso perceber, e creio que esta mensagem não está minimamente presente naquelas que são as discussões, que há muitas pessoas nascidas em Portugal que não têm a nacionalidade de nenhum país, justamente porque estão nesse limbo legal, não é? E há um trabalho que o José Semedo Fernandes, por exemplo, que já esteve como nosso convidado noutra temporada do tal podcast, tem um trabalho muito relevante nesta área e que está agora a olhar para estas alterações todas com uma preocupação acrescida, porque havia uma série de processos que estavam na fase de serem resolvidos e que agora volta tudo para trás. O que é que se faz a estas pessoas? Sim. Eu conheço, infelizmente, né, esperaria que isso não fosse tão alargado como está a ser, muitas pessoas que neste momento estão-se mesmo a tremer por causa disso. Claro. Porque entretanto já deram entrada à sua documentação há imenso tempo e com isto tudo vão voltar à estaca zero. Epá, né? E então
é um desespero, porque isto é literalmente brincar com a vida das pessoas. E depois, quando nós falamos sobre isto, como dizem os brasileiros, eles dizem que é mimimi, que nós somos uns exagerados. Mas vivessem eles na nossa pele um dia, não vos dou uma semana, dou-vos um dia. As coisas que nós passamos, a sério, eu sou daquele tipo de pessoas que muitas das vezes tenta entender o outro lado, tenta ouvir o que as outras pessoas para dizer, porque eu posso estar muito presa à minha realidade e não estar a ver a realidade do outro. Mas eu vou-vos ser muito sincera, minhas irmãs, eles não têm realidade, não há realidade, é desfazamento de realidade. Estas pessoas, quando dizem as coisas que dizem, de que vêm para aqui roubar e não sei o quê, não conhecem a vida. Não. É não conhecer a vida, é completamente deslocado, desfasado, desprovido de qualquer noção, e são ainda pessoas que depois têm capacidade de decisão, que ainda é mais grave. Aliás, eu até recomendava que estas pessoas acordassem um dia às 4 da manhã e nos seus carros andassem pela cidade e pelas paragens para ver quem lá está. Mas sabes o que é que me assusta mais? Assusta mais que eles até poderiam fazer isso, mas ainda assim vão olhar para... Pois, mas vocês têm sorte, vocês passavam muito mal nos vossos países, o que está-vos a acontecer aqui até uma benesse. Sim, e lá está esta ideia de portas escancaradas e também as alterações que estão a ser propostas, justamente a lei de imigração. Portanto, todas estas alterações partem sempre dessa base que estavas aqui a colocar, que é de não conhecerem a vida. A vida, sim. Portanto, as pessoas vivem numas bolhas de privilégio. Completamente. Das quais, enfim, parece que não conseguem sair ou não querem sair. Acho que é mais a questão de não quererem sair, porque os convites para sair não faltam, não faltam. Os convites até estão escancarados também, né? Os convites não, esses é que estão escancarados, as portas não estão, nem nunca estiveram. Sim, exatamente, estão escancarados, mas há pessoas que se fazem questão de recusar os convites. Inclusive estão tão fechados e estão tão certos, e isso também é um dos perigos das certezas, né? Das pessoas que estão tão certas daquilo que estão a dizer, que mesmo, eu por exemplo, de outra vez eu estava a ver um programa que é o Polígrafo na SIC, sabem? Sim, sei. E que veio uma notícia... Boa referência, porque é da casa. Não era para dar graxa, mas saiu. Saiu sem querer. Porque aconteceu mesmo, só por isso. Sim, nós sabemos. Estava a ver o programa e então vinha a desmentir uma notícia de que tinha havido uns miúdos negros que tinham feito uma porcaria qualquer numa escola aqui em Portugal, que o Chega partilhou essa notícia. E o Polígrafo desmente. Qual é o meu espanto? Aquilo foi desmentido pelo Polígrafo, né? Eles até dizem quando é que aquilo aconteceu. Em prime time. Acho que aquilo era numa escola no Brasil. Exatamente. Lembro-me bem desse episódio. Há 6 anos atrás, nem foi este ano, foi uma coisa assim completamente descabida. E as pessoas continuam a pegar nisso para dizer o estado das escolas nos bairros em Portugal. Por isso, isto já está mais do que visto, que as pessoas simplesmente, como não querem olhar para elas e para o que não está a acontecer, que eles gostariam, eles estão frustrados com as suas vidas, acham que deveriam ter avançado mais, têm que ter bodes expiatórios. Bodes expiatórios quem são? Nós, os corinhos, né? É verdade. Eu estou a rir. Sabes o que é que eu estou a rir? É tão triste, é tão dramático que até vou fazer o quê? Chorar? É triste. Já chorei muito. E depois eu também vos digo uma coisa. Eu estou aqui, neste momento estou a falar de Portugal, estamos em Portugal, não sei o quê, mas me irritam muito os nossos líderes africanos. Irritam-me muito os líderes africanos, porque muitas das vezes o que eu penso na qualidade de nós imigrantes, não digo os que nasceram aqui, porque os portugueses vão mesmo ter que desaturar. Eu nasci vão ter aqui. que desaturar, e as suas gerações, e se forem inteligentes, aproveitar todas as capacidades que essas pessoas têm, porque é o que o resto da Europa está a fazer. Pode não poder com vocês, mas aproveitam as vossas capacidades. Aqui nem nessa parte estamos, né? Infelizmente, é cortar pernas. Mas queria dizer que muitos de nós que viemos do continente africano estamos a lidar com líderes super incompetentes que não querem saber de nada do que está a acontecer com o seu povo. Olha, eu ontem, eu queria chorar a ver a entrevista do meu presidente, do João Lourenço. Está cá, by the way, na altura em que estamos a gravar este podcast, inicia uma visita de Estado. É mais um passeio, aquela pessoa adora viajar. Eu gostava que ele cuidasse tanto do país como ele faz, né? Que ele tivesse tanta predisposição para cuidar do país como ele tem por passear pelo mundo, né? E o que ele disse,
anteontem, já não sei o dia, mas acho que foi por estes dias, de que as pessoas queixam-se sem razão aparente. Ele já viu como é que o país está. Ele vê, é outro completamente desfasado da realidade, outro na sua bolha que não tem noção. E como ele, há outros líderes africanos. E dá muita raiva quando eu vejo o que eu vejo as pessoas a sofrerem, o que estão a sofrer ali na AIMA, né? A sofrer à procura de emprego, o que estão a passar na Amadora Sintra, e de pensar que são pessoas que podiam estar na Guiné a contribuir, que podiam estar em Angola a contribuir, que podiam estar em Santo Tomé, em Moçambique, podiam estar no Senegal, na Gâmbia, onde fosse, se simplesmente os nossos líderes se dignassem a seguir o legado de pessoas como Amílcar Cabral. Né? Pois, por exemplo, Cabo Verde também, pois, sim. Bom. Isso daria um outro porque e não seria de uma hora nem de 45 minutos. Sabes porquê? Seria uma série. Os que aparecem e têm essas propostas acabam assassinados. Nomeadamente foi o que aconteceu com a Amílcar. Sim, mas sim, completamente. Acabam assassinados. Não é que nós não tenhamos essas diferenças, né, nos nossos países. Sim. A questão é que quais é que são aquelas a quem, não é? O Ocidente e depois apoia. Exatamente, esse é um ponto. Para que possam continuar o projeto colonial. Sim, eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, e aliás vê-se agora com o que está a acontecer com o Ibrahim Traoré, que exatamente. Todavia, eu acho que ainda assim há um momento de equilíbrio, né? Que tu podes não te escancarares, voltando àquela palavra, e mostrar-te abertamente contra o que o Ocidente está a fazer com relação a nós, mas também não precisas de fatigar o teu people como muitos deles estão a fatigar. Há um meio, I'm sorry, há um meio e tu podes fazer a coisa um bocadinho por cima do muro, estás a ver? Porque quando tu gozas literalmente, que é gozar, para mim é gozar, né? Dizer que a pobreza é relativa, dizer que não há razão aparente para as pessoas estarem descontentes. Quando tu fazes isso, tu já estás a gozar e ninguém te pediu para dizer isso, né? Tudo bem que também tem a questão da lavagem mental, né? Eu sei disso completamente. Mas olha, para terminarmos este episódio, que vou-te fazer a mesma pergunta que fiz à Luísa Semedo. Que pergunta é que nós ainda não te fizemos que gostarias que tivéssemos feito? Ou que assunto é que queres falar, assim de forma bem resumida, que nós não abordámos? Pois, essa agora é uma pergunta, não sei, nós falamos sobre tanta coisa que eu considero importante. Não, eu se calhar gostaria de pensar, dia 31 de julho, né? É o Dia da Mulher Africana. Nós vamos sair muito depois disso, mas podes deixar uma mensagem. Pois, sim. Podes deixar uma mensagem. Está bem. Sim. E eu sinto que estão a ser feitas. Pronto, agora já estou a comentar, né? Nem é a pergunta, desculpa. Sim, que estão a ser feitas muitas atividades em prol desse dia, de sororidade, das mulheres estarem mais próximas umas das outras, de sermos uma comunidade dentro das várias comunidades africanas que há cá enquanto mulheres, mas eu ainda sinto assim que não é feito o suficiente. Então eu gostaria de lançar um desafio para quem está a ouvir, sendo mulheres africanas ou descendentes de mulheres africanas, para nos juntarmos. Coisas assim tão simples como, por exemplo, sei lá, ir ver uma peça de teatro, ir a um cinema e debatermos determinados assuntos, ou fazer clube de leituras, por exemplo. Também acho há tanta coisa escrita por mulheres negras e mulheres africanas, né? Voltando à questão das mulheres africanas, consumirmos mais coisas sobre que as mulheres africanas estão a produzir. Então era nesse sentido, era um apelo a isso. E o que é que seria suficiente? Tendo em conta o atraso da nossa luta, nada seria suficiente, né? Não, desculpa, não, tem que existir um primeiro passo. Pronto, já disseste, reunirmos e estarmos mais juntas, mesmo nas nossas diferenças. Sem dúvida. Sim, nós em Angola temos um termo que é o Onjango, né? Nós nos juntamos para conversar. Eu gostaria que houvessem mais iniciativas como essas. Mulheres africanas, mulheres negras, mulheres imigrantes juntarem-se para conversar, e inclusive sobre temas considerados triviais. Não tem que ser tudo tipo... Eu sinto isso. Há muitas coisas
Por exemplo, pronto, agora vou desviar. Eu descobri que tinha miomas, né? Há um tempo atrás. E agora de repente descobri que muitas mulheres africanas também têm. E não sinto que se fale sobre isso. E muita gente está a sofrer com essas situações caladas, quando nós podíamos partilhar e conversar sobre essas coisas, que eu acho que já ajudam um bocado. Bastante. Sim. Se vês há uma prevalência maior na nossa comunidade, sim, então sim, também é por isso que não se fala. Sim. É um bocado como a doença da anemia das células falciformes, a mesma coisa, não é? Exatamente. Percebemos sempre isto, não é? Doenças que afetam comunidades específicas, sejam elas mulheres, pessoas negras, têm depois menos investigação. Exatamente. Portanto, os homens têm sempre um foco, não é? Homem branco, heteronormativo, portanto, há ali uma série de exclusões, não é? Até na medicina, não é? Em todo o lado, não é? Completamente, né? Não nos esquecermos o que é que fizeram com a Henrietta Lacks, né? Usaram o corpo dela para estudar anos e anos a fins e nunca deram qualquer crédito, neste caso aos descendentes, né? Já não é ela. Por isso é a maior prova de como a ciência usa os nossos corpos e continua a usar, né? Por isso é que ainda hoje há uma resistência das comunidades, sobretudo nos Estados Unidos da América, de irem aos médicos. Sim. Há todo um trabalho de fazer essa intervenção nas barbearias. Há projetos muito interessantes justamente para tentar fazer essa aproximação. Sim. Telma, olha, foi um gosto. Obrigada. E pronto, continuamos a falar em off, como sempre. Como sempre. Adoro. Obrigada. Olha, e assim muito rapidamente, já a título do livro, do próximo? É verdade, sobre mulheres. Negras. Já a título, vamos. Sendo género. Ai meu Deus, agora estou a ver coisa. Eu estou a tentar mudar o título, por isso não sei se é melhor dizer então já, não digas. Mas é para este ano? Sim, se tudo correr bem, eu estou dependente um bocado da Quetzal. Eu já entreguei, eu lavo as minhas mãos. Pronto, agora depende, já correu bem. Agora é tipo assim, mandar uma boca agora é Quetzal. Olha, estamos aqui pelo menos 3, 4 pessoas já a querer saber. Quetzal, meus queridos. Quero tanto ler o novo livro da Telma Tevon. Por favor. Chama-nos para o lançamento, hein? Claro. Prendas de Natal, Quetzal. Prendas de Natal. Está quase. Vamos lá. Sim, obrigada. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.